Vamos prosseguir com a nossa aula. Temos aqui duas opções, Ring e Looping. Para poder habilitar essas duas opções, você primeiro precisa clicar em Add. Clicando em Add, veja que ficou mais aceso. E como é que funciona o Ring e o Loop? Antes de explicar esses dois, eu vou mostrar para vocês o seguinte. O Add ele serve para poder selecionar o Edge. O Edge são as linhas. Para poder acrescentar uma seleção de Edge, é só você clicar com a tecla Ctrl e clicar sobre a Edge que você quer. E terá então uma nova seleção. E assim você pode clicar numa nova Edge, segurando o Ctrl, mais numa nova Edge, e assim você pode clicar e adicionar quantas Edges você quiser nessa seleção. Para poder tirar essa seleção, é só você clicar na tecla Alt. E com a tecla Alt você pode desmarcar as seleções que você não quer. E por fim, tirar toda a seleção. O Ring ele também é uma forma prática de seleção. Vamos clicar, por exemplo, aqui. E vamos pressionar em Ring. E veja só que ele criou automaticamente uma seleção nesta orientação. Esse tipo de seleção é chamada de Ring. Por quê? Ela considera que essa forma de seleção é uma espécie de anel, da seguinte forma. Bom, eu quero selecionar a edge que está do meu lado e a edge que está do lado dessa que está do meu lado, e daí por diante até chegar na última edge que também está do meu lado. É assim que funciona o Ring. O Loop, do contrário, funciona da seguinte forma. Eu seleciono aqui, por exemplo, e clico em Loop. E ele fala o seguinte. Olha, eu quero selecionar todas as linhas que estiverem na mesma continuidade, até ela ser interrompida. Então, se eu vir aqui, por exemplo, e clicar em Looping, ele vai selecionar toda a linha nesta orientação, enquanto o Ring seleciona todas as linhas na sua paralela. Eu também posso selecionar o Ring em uma orientação e também fazer uma adição de Ring, da seguinte forma. Clico aqui, por exemplo, e de novo eu clico em Ring e vejo que ele fez uma seleção. E do Ring eu posso ainda fazer um Looping e vejo que ele criou um Looping do Ring que eu fiz. Além dessas opções, eu também tenho esta outra área chamada de Preview Selection. O Preview Selection, eu tenho três opções, o Off, o Sub-Object e também o Multi. Para que serve? Ela é muito útil. Primeiro, vamos clicar aqui em Vertex para que você possa entender. Veja que os vértices estão um pouquinho maiores aqui, porque eu aumentei um pouco o tamanho dos pontos. Quando eu estiver explicando essas partes de ferramentas aqui em cima, vocês vão saber também como eu consegui esse resultado. Não vamos apressar. Aqui está marcado em Off. Quando eu clico, por exemplo, aqui em cima, veja só que ele mostra um pontinho vermelho. Por quê? Porque eu cliquei em cima. Se eu vir aqui em Edge, por exemplo, veja que eu vou clicar e ele mostra uma linha vermelha. Mas se eu passar o mouse em cima, não faz nada, porque o Off está ligado. Porém, quando eu ligo aqui em Sub-Object, veja só que quando eu passo em cima, a linha ela acende um pouquinho. Isso significa que eu posso selecionar ela. Isso é muito bom para que você possa saber o que você está fazendo e qual linha você está selecionando. Às vezes, num objeto muito grande, isso aqui vai ser bem útil para você. Este Multi já é uma outra opção. Quando eu clico nele, veja que ele não só mostra para mim a linha que eu vou selecionar, como também o polígono. Veja que essa opção Multi não funciona com Vertex, mas funciona com o Sub-Object. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco sobre o Soft Selection. Então, aguardo vocês na próxima aula. Até mais!